Nesse vídeo eu vou te ensinar o que talvez seja a técnica mais efetiva que existe para combater a procrastinação. Fala sócios, eu sou o Mário Brito do Clube do Hábito, o canal que fala de disciplina, hábitos e procrastinação. Se inscreve no canal porque a gente está sempre falando sobre isso, sobre esse tema, e não esquece de badalar o sininho para não perder nenhum vídeo. Você com certeza sabe o que é procrastinação. Aquele hábito, um mau hábito por sinal, de sempre adiar as coisas para depois, para o futuro, nunca fazer nada hoje e sempre deixar as coisas para amanhã. São várias as causas da procrastinação, mas aqui eu quero enfatizar aquela que, na minha opinião, é a principal, que é a resistência mental. A resistência mental vem quando você tem uma expectativa específica que é algo sofrido para você, você espera que algo seja sofrido no futuro, e você traz para o presente e por isso você não quer realizar aquela ação. Eu tenho aqui alguns exemplos para ilustrar essa situação. Inclusive são algumas das causas da resistência mental. A primeira seria o medo de não sair perfeito. Então o exemplo que eu tenho é a minha própria monografia, que é o trabalho de conclusão de curso, do meu curso superior, que eu adiei bastante, procrastinei bastante, porque eu queria que saísse perfeito, tintim por tintim. Uma segunda causa da resistência mental seria você ter uma atividade trabalhosa para fazer, para realizar. E um exemplo seria a limpeza de casa. Talvez você tenha que limpar um quarto, uma cozinha, um banheiro. E como é muito trabalhoso, você antecipa todo esse trabalho que você vai ter. E aí isso cria a resistência mental. E então você não quer fazer. E uma terceira causa da resistência mental que eu poderia citar seria a falta de prazer na tarefa. Como, por exemplo, lavar a louça. Não sei se existe alguém que gosta de lavar a louça. Mas o fato de você não sentir prazer na tarefa não te impele a iniciar aquela tarefa. Então a resistência mental vem, porque você não vê prazer, só vê sofrimento, e você acaba adiando aquela tarefa específica. Então vamos agora à técnica que, na minha opinião, é a principal, ou talvez uma das principais, para eliminar a procrastinação. E a técnica se chama técnica da formiga. A técnica da formiga consiste em você pegar uma tarefa que é grande e você dividir em partes. E aí você pega a menor parte e mentaliza que você vai fazer apenas aquilo. Por que essa técnica funciona? Porque quando você diminui a tarefa, você diminui a força de vontade necessária para fazer essa tarefa. E somado a isso, você tem o resultado, ou seja, você finaliza aquela tarefa porque ela é muito pequena e você vai com certeza finalizar ela. E então aquilo é um sucesso para você e esse sucesso te traz uma boa emoção, te traz uma sensação de realização que te faz seguir fazendo a tarefa e cumprindo a tarefa, se não hoje, no dia seguinte ou no dia depois. O bom da técnica da formiga é porque quando você aplica ela, você acaba fazendo mais do que o que você se propôs a fazer, porque você acaba ficando motivado. Como algumas pessoas dizem que a motivação ela não vem antes da ação, ela vem depois da ação. Antes de dar os exemplos, eu queria que você não procrastinasse, dá o like no vídeo, porque isso ajuda, estimula a criar novos vídeos no futuro sobre esse tema. Então, por exemplo, digamos que você tenha que ir no médico por algum problema que você apresentou e você está com a resistência mental, porque você não sabe qual médico, onde ir, o que fazer. Ir ao médico, nesse caso, implica em várias pequenas tarefas. Então o que eu te proponho é que você pense apenas que vai fazer uma simples consulta no Google com a especialidade do médico e o nome da sua cidade. Então um exemplo, vamos dizer que surgiu algumas manchas na sua pele e você pensa, nossa, eu tenho que saber o que é isso. E você está procrastinando. Então pensa o seguinte, você só vai pesquisar dermatologista e o nome da sua cidade no Google. Pronto. Coloca na tua cabeça isso, que você vai fazer só isso. Quando você iniciar essa tarefa, fizer essa tarefa, a vontade é de pesquisar um pouco mais, é de saber a diferença de um médico para o outro, saber quem tem mais especialidade, saber quem é próximo da sua casa para você visitar. E aí você vai ter lá o número da pessoa fácil. Talvez basta só um clique para ligar. Isso tudo vai desencadeando essa vontade de você fazer mais e mais da tarefa. E aí, naquele momento que você queria adiar, você simplesmente encontra uma solução e sai em talvez 5 minutos ou menos de 5 minutos com um médico marcado para ir. Eu acredito que você entendeu esse exemplo inicial, mas eu vou te dar outros exemplos.
Você tem um texto para escrever e o texto tem que ter, sei lá, 1000 palavras, 2 páginas. Não pensa nas 2 páginas ou nas 1000 palavras. Pensa que você vai fazer apenas o primeiro parágrafo. Ou pensa que você vai fazer, nesses primeiros 5 minutos, apenas a estrutura inicial do texto. No caso de lavar as louças, você pode pensar que vai apenas lavar um prato. Pensa assim, eu vou lavar só um prato, ou então eu vou lavar só as colheres. Com a leitura, ao invés de você pensar que você tem que ler um livro inteiro ou um capítulo inteiro, pensa que você vai ler apenas o primeiro parágrafo ou apenas a primeira página. Porque depois que você começar a ler, a ideia é, a motivação vai vir e você vai continuar lendo um pouquinho mais. E mesmo que você não leia, ou mesmo que você não faça as tarefas completas, que a gente já comentou, você vai ter avançado um pouquinho na resolução daquele problema. O que você tem que entender é que depois que você começou a realizar aquela tarefa, você vai querer continuar realizando a tarefa. Porque você já está preparado ali na posição, por exemplo, você já está sentado na mesa escrevendo alguma coisa, ou você já está com todos os utensílios na mão para você fazer a limpeza da casa. Ou qualquer outra tarefa precisa, com certeza, de preparação. E você já está preparado. Então, a chance de você continuar fazendo a tarefa é muito grande porque a sua mente já está ajustada, você já está no lugar certo, você já está ambientado e você já está com os utensílios, as ferramentas, seja o que for, para você iniciar e para você continuar aquela tarefa. Existem 2 formas para você diminuir a tarefa. A primeira é o tempo. Então, você pode pensar... Eu vou fazer a limpeza por apenas 5 minutos. Eu vou escrever esse relatório por apenas 2 minutos e depois eu vou parar. A segunda forma é dividir em partes, como eu falei do exemplo do médico. São vários passos que você tem que seguir. Então você pensa, hoje, nesse primeiro momento, eu vou cumprir apenas esse passo. E você esquece os outros. E aí, quando você finalizar o primeiro passo, se você quiser continuar, continue. Se não, fica ali. E para mais dicas sobre combate à procrastinação, hábitos e disciplina, você pode acessar ou o Instagram do Clube do Hábito ou o Facebook do Clube do Hábito. É isso aí. Falou!